Vamos com a palavra do Senhor, vamos falar daquilo que nos traz vida. E lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, ele narra uma história que muitos se conhecem, muitos se ouvem sobre essa história, que é a história de Davi e Golias. Acredito que você já deve ter ouvido quando há dois times de futebol e um time é muito mais poderoso, mais talentoso, com mais chance de vencer. As pessoas utilizam esse exemplo da história de Davi e Golias. Eu queria falar sobre ele, sobre qual eram as prioridades que Davi tinha na vida dele, porque nós muitas vezes temos utilizado a nossa vida, a nossa força, o nosso potencial em maneiras erradas. Muitas vezes usamos toda a nossa energia, todo aquele talento, toda a nossa força, tudo que nós somos em focos errados, em prioridades erradas. Tem uma passagem que diz assim: aonde está o seu coração? Ali vai estar o seu tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, a sua riqueza, é ali que vai estar seu coração. Você não pode querer dizer que a sua riqueza é os céus, é o reino do Senhor, é o evangelho de Cristo, se o seu coração, se o meu coração está voltado às coisas terrenas. Não tem como. Aonde está o meu coração, é ali que vai estar o meu tesouro. Não pode, é bíblico e é real. Se o meu coração estiver nas coisas terrenas, se o meu coração estiver nas coisas que passam, eu vou viver isso e vou viver uma vida que passa, que é momentânea, que não vale a pena. Mas quando eu entendo o plano do Senhor em minha vida, quando eu entendo aquilo que eu preciso dar prioridade na minha vida, eu começo a me alinhar. Davi, que é o nosso personagem que vamos estudar hoje, ele era um rapaz ainda jovem, mas que sabia o que queria, a prioridade da vida dele. E ele não nasceu um cara perfeito segundo o coração de Deus. A vida dele foi transformada a partir do momento que ele é ungido, sozinho, ali ficava cuidando das ovelhas. Ele ouve ser chamado, ali chamam ele é ungido na presença dos seus irmãos, do seu pai, e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, começa ali estar com ele e guiar a vida dele. Quando o Espírito Santo entra na vida dele, começa a guiar, porque ele nos guia, mas eu escolho o que quero, eu escolho o que fazer, eu escolho. Por mais que o Espírito Santo me guia, sou eu que dou a palavra final. Ele não me obriga a viver, a fazer nada. Ele não é um ditador, ele é um amigo, um conselheiro, um companheiro que nos ajuda, que nos consola, que nos orienta. Então, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele mudou a prioridade dele. E você vê que ele tinha prioridade em tudo que fazia. Ele tinha a sua prioridade em ser um bom funcionário, em ser um bom filho, em ser um bom cidadão. Quem nós temos se tornado? Davi, ele prestava um bom serviço, ele trabalhava ali cuidando de ovelhas. Ele tinha o seu trabalho e ele fazia tão bem o trabalho que ele arriscava a própria vida por aquele trabalho. Alguém pode até parecer uma piada perante funcionários, perante muitas vezes nossos companheiros de trabalho. Você dá a vida pelo trabalho, você trabalhar mesmo 100%. Alguém pode falar, mas que não vale a pena.
você se esforçar 100%, sendo que quem vai lucrar é o patrão. Já viu essa história? Não vale a pena. Mas quando você é compromissado, a sua prioridade é com o Senhor, você não está mais para agradar a homens, você está em agradar a Deus. E se eu estou trabalhando aqui nessa função, eu vou ser o melhor possível, eu vou ser a pessoa que vai agradar a Deus aqui. Porque em tudo que fazemos devemos glorificar a Deus, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja onde for. Eu preciso ser uma pessoa diferenciada, eu preciso dar um foco, uma prioridade naquilo que eu estou fazendo. Davi recebeu o Espírito Santo e ele agia dessa maneira. Você vê que era até loucura o que ele fazia. Ele cuidava de ovelha com ali uma espécie de estilingue para a gente entender, um cajado na mão. Então ele tinha um estilingue e um pedaço de pau na mão. Essas eram as armas dele. Veio um urso, um leão, e ele lutava contra aqueles animais para proteger a ovelha. Você vê que aquele que tem prioridade na vida, aquele que tem um alvo, aquele que tem um princípio, ele não liga para a circunstância. Nós muitas vezes abrimos mão de muita coisa na primeira dificuldade. Acaba sendo até normal isso na nossa sociedade. A gente abrir mão devido ao nosso cansaço, devido o nosso, eu vou ter que continuar dando o meu melhor nesse lugar. Muitas vezes a gente vai desistindo pelo nosso cansaço, pela dificuldade. Pela minha dificuldade eu já não sou mais um bom marido. Pela minha dificuldade eu já não sou um bom pai. Pela minha dificuldade eu não sou mais um bom funcionário, um bom patrão, uma pessoa que presta um serviço bom. Não, eu vou fazer de qualquer jeito. E quando eu começo a fazer de qualquer jeito, eu saio do propósito. Porque muitas vezes a gente quer separar, e você vai entender aonde eu quero chegar. Que o Senhor nos ajude a entender essa palavra. E muitas vezes a gente fala assim, porque a prioridade é Deus, o meu agir é Deus, o meu querer, tudo o que eu tenho, minha prioridade é Jesus, é Deus. Mas eu quero ter a minha prioridade em Deus nos cultos de domingo às 7 horas da noite, às 18 horas, às 6 horas da noite, ali é a minha prioridade. Mas se formos pensar bem, eu fico mais tempo fora da igreja, na sociedade, do que na igreja. Na igreja temos 1, 2 cultos, 3 reuniões. E muitas vezes eu quero apenas dedicar 100% ao Senhor naquele tempo. Naquele tempo eu vou ler a Bíblia, vou cantar, vou levantar as mãos, isso é muito bom. Mas fora da igreja precisamos também ser a luz que ilumina esse mundo, com as nossas obras, com o nosso trabalho, com o nosso caráter, com tudo que nós somos. Se não conseguirmos manifestar a luz no nosso trabalho, você que estuda na sua escola, por mais que agora muitos estudam remotamente, online, através de um notebook, se eu não estou conseguindo transmitir a luz, alguma coisa está errada. Davi cuidava de ovelha isolado, sozinho, num serviço que ninguém queria fazer. Um serviço ali porque os irmãos de Davi queriam ir para a guerra. Olha o status, eu sou um soldado do rei, status. Muito bom, as pessoas olham. Davi, o que ele fazia? Cuidava de ovelha. Mas mesmo em um serviço que não tinha tanto atrativo, que não tinha o melhor salário, que não tinha ali o status que todo mundo queria ter, ele falava, eu vou honrar a Deus aqui onde eu estou. Isso é ter uma prioridade na vida. Eu vou fazer o meu melhor porque eu honro ao Senhor aonde eu estiver. Se eu estiver andando em um ônibus, eu vou honrar ao Senhor. Se eu estiver andando de carro, eu vou. Se eu estiver andando de a pé, eu vou. Tudo que eu vou fazer, eu vou fazer honrando para a glória de Deus.
O versículo fala assim: quer comamos, quer bebamos, quer fazemos, tudo que seja para a glória de Deus. Davi cuidava das ovelhas com todo esforço, com tudo que ele era, porque ele fazia para a glória de Deus. Ele entendeu quando o Espírito Santo falou com ele, quando o Espírito Santo ali estava com ele, quando ele tinha essa manifestação, ele falou: não, eu vou ser diferente. Mas todos os irmãos deles tinham um princípio diferente. Talvez todas as pessoas que trabalhavam naquele lugar tinham um princípio diferente, mas isso não impactava, não contaminava isso que Davi tinha. Era ele que impactava a vida de outras pessoas. Devemos entender isso, que é o Senhor que é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade de hoje? Qual é a minha prioridade? Agradar a Deus ou agradar o que eu quero? O meu desejo. Devemos entender que a vontade do Senhor, que é agradar ao Senhor, importa agradar a Deus do que agradar aos homens. E quando fala importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens, ele está falando de mim também. Porque muitas vezes a gente fala: não, importa agradar, eu não quero saber da opinião dos outros. Já viu essa conversa? Meu compromisso é com Deus, não importa as pessoas do lado. Tá bom, o meu compromisso é com Deus. Mas quando ele fala importa agradar a Deus e não aos homens, tá falando do meu sentimento também. Porque às vezes eu não quero ali agradar ninguém do lado, eu quero fazer só a Deus. Essas conversas, essas desculpas que queremos dar. A gente fala uma desculpa gospel para justificar o meu erro. Mas ele está falando também de mim. Eu tenho que abrir mão daquilo, da minha vontade, para agradar a Deus. Davi ali, pense, será que ele gostava de ficar ali com as ovelhas? Sendo isolado, ficar sozinho ali? Todo mundo gosta de ter um bom trabalho, todo mundo procura isso, um melhor trabalho. Você pode ver que as melhores vagas hoje, as pessoas correm, disputam, sabe, os melhores concursos públicos são ali concorridos, muitas pessoas por vagas, as pessoas ali, todo mundo quer isso. E as pessoas se dedicam para isso. Mas eu tenho que aprender também, e isso é muito bom, se dedicar para uma vaga melhor, para um trabalho melhor, é muito correto, não estou dizendo contra isso, mas eu quero dizer que eu tenho que aprender, a minha prioridade é Cristo, aonde eu estiver. Aonde eu estiver, a minha prioridade tem que ser o Senhor, e eu preciso honrar o Senhor nesse lugar que eu estou. Porque muitas vezes a gente pensa: quando eu chegar lá na frente, quando eu chegar lá não sei aonde, quando eu conquistar aquela vaga, quando eu conquistar aquela vaga tão sonhada, quando eu entrar naquela super empresa, aí eu vou me dedicar, aí eu vou... Não, eu posso ser luz aqui, eu posso ser luz nesse lugar. Você pode ser luz aonde você estiver. Mas alguém pode falar: mas eu fico mais em casa, fazendo meu serviço dentro de casa. Você pode ser luz aí na sua casa. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos ser os mesmos. Nós precisamos manifestar Cristo aonde estivermos. Porque a gente está vendo que o que essa geração está se tornando, como os jovens estão se tornando, a gente olha assim: esses jovens, olha essas crianças, olha, mas por quê? Porque é uma geração que está sendo omissa e está impactando uma nova geração. Aí eu sou omisso, eu não sou luz na minha família, eu não sou luz para minha esposa, eu não sou luz para meus filhos. Aí eu reclamo que meus filhos não conseguem viver na luz. Mas meus filhos, porque o mundo... Mas eu não estou sendo luz.
Então, vendo tudo isso, o problema está em mim. Então eu preciso mudar a minha prioridade e falar: eu quero ser luz aonde eu estiver. Porque se eu estiver num nível como Davi, cuidando de ovelhas, isolado, eu preciso ser luz ali. Se eu estiver no palácio como o rei, como ali, eu preciso ser luz. Não é o ambiente, a situação que vai me mudar. Tem outro exemplo que é José, e é maravilhoso. Ele era luz, ele era um exemplo, ele tinha prioridade em Deus. Seja como filho ali debaixo ali das asas dos pais. Depois, quando ele foi vendido como escravo, ele ainda era luz. Imagine, ele era escravo. Ele podia falar: a minha vida não deu certo mesmo, tudo deu errado. Quer saber? Não, ele era luz. Mesmo escravo, mesmo com problema, ele ainda era luz naquele lugar. Mas depois ele vai para cadeia. Olha só, ele vai ser preso por uma situação injusta, por uma mentira, uma calúnia. Ele não fez nada, preso ali na cadeia ali, sendo tratado, porque imagine como era tratados os criminosos. Ainda mais se você ter feito ali, sendo acusado injustamente, mas acusado de um crime contra alguém perto do rei, contra a esposa de um amigo do rei. Imagine como ele foi tratado. Mas mesmo com tudo isso, com todas essas coisas, ele falou: eu vou ser luz aqui na cadeia, eu vou ser luz nesse lugar. E Jesus fala: mas se você acende uma lâmpada, você não deixa debaixo da cama, logo você pega essa luz e coloca lá no alto para todos verem. Por isso que Davi, Deus pega ele e coloca como rei de Israel. Por isso que José, Deus pega ele e coloca como ali o faraó, o mandatário do Egito, ele coloca como o homem mais poderoso do mundo. Por que isso? Porque quando você é luz, Deus pega você e levanta. Mas nós queremos ser diferente, nós queremos ser levantado por Deus e depois brilhar. Mas eu começo aonde? Aonde eu estiver, seja debaixo da cama, porque ele fala: mas ninguém acende uma luz para pôr debaixo da cama. Então, se eu estou ali, estando embaixo, eu preciso começar a brilhar, porque aí o Senhor me coloca, me levanta, me exalta, Ele te ajuda, Ele te melhora, Ele vai fazer. Mas às vezes não depende do Senhor algumas situações. Depende de mim, depende de você, depende das minhas atitudes, de quem eu estou me tornando, quem nós estamos sendo. Eu preciso, Senhor, me ajuda a ser luz nesse lugar. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia, eu preciso entender isso. Que o Senhor possa iluminar a sua vida. Tem um salmo que fala: olharam para Ele. Nosso olhar tem que estar em Deus e foram iluminados. Olhe para Jesus, que a sua prioridade mude hoje e que eu possa ser como Davi, seja lá com as ovelhas, cuidando, sendo isolado dos meus irmãos, sendo isolado, tendo problema, não tendo o emprego do sonho, não tendo talvez a casa do sonho, não tendo, o salário do sonho, não tendo ali o estudo do sonho, mas ali eu posso ser luz. Que o resto é com Deus, é Ele que levanta, é Ele que exalta, é Ele que transforma as situações. Nós vemos que todo mundo que foi fiel ao Senhor no pouco, sobre muito Deus colocou. É uma promessa, você ser fiel ali no pouco, e sobre muito Ele vai colocar. Ele não vai deixar uma luz debaixo da cama, Ele vai colocar no alto para todos verem, e essa luz iluminar toda a casa. Aleluia. Que isso seja uma prioridade em nossas vidas. Eu quero honrar a Deus, seja com o meu trabalho, seja com a minha vida, seja com a minha família, seja com o meu estudo, aonde eu estiver, eu quero ser luz e brilhar a luz do Cristo. Espero que você tenha entendido isso. Não é
o ambiente, o lugar que estamos, e sim quem estamos se tornando. Estamos hoje estudando sobre prioridades, sobre quem nós somos, quem nós temos escolhido ser, quem estamos se tornando. Precisamos entender algumas coisas. Davi é o personagem, José é o personagem, ambos os personagens que estamos estudando no dia de hoje. E ambos os personagens, eles dedicaram a sua vida a honrar o Senhor. Devemos entender esse princípio e honrar ao Senhor em tudo, seja com a nossa vida, seja em tudo precisamos honrar ao Senhor. Essa tem que ser a minha prioridade. Você vê que Davi, quando ele sai do trabalho dele, para falar a verdade, ele não sai, é o pai dele que chama ele, dá uma marmita para ele e fala: leva lá no exército, onde eles estão acampados, e leva para os seus irmãos que estão ali na guerra. Davi pega aquelas marmitas, aquela comida, aquele queijo, tudo aquilo, e vai lá e cumpre a palavra. Você vê que ele honrava a Deus também na sua família, obedecendo o pai dele. Porque ele tinha o trabalho dele, tinha a vida dele, mas ele falou: não, eu vou obedecer, meu pai mandou levar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, eu vou cuidar das ovelhas. Ele mandou levar uma marmita para os meus irmãos, eu vou levar uma marmita, mas eu não abandono as ovelhas, eu deixo um guarda, deixo ali alguém guardando as ovelhas do meu pai. Então você vê que a prioridade dele sempre foi fazer o melhor na vida dele. Então, para os irmãos dele, ele levou uma marmita, uma comida, algo que o pai dele tinha preparado. E quando ele vê toda aquela situação do Golias e tudo mais, que ele se dispõe, ele fala assim: não, eu vou lutar contra o Golias. Os irmãos dele, que tinha ali recebido a visita de Davi, tinha recebido a comida, a marmitinha ali que o pai tinha preparado, fica indignado e fala assim: você não pode, você é um moleque, volta para casa, o que você está fazendo aqui? E essa é a hora que você está certo, que eu estou certo, que eu posso falar um monte, falo assim: quem você pensa que é? Você é um covarde, você não se colocou para lutar, agora eu estou me posicionando e você vai ter que me engolir. Quem me viu, quem me vê, sabe, de poder ter razão e falar. Mas em tudo a prioridade de Davi era servir a Deus. Ele fala assim: não, mas o que eu fiz agora? Eu não quero briga com ninguém, para você eu trago alimento. A minha guerra não é contra a minha família, não é contra os meus irmãos. A minha guerra é contra esse incircunciso, contra o Golias. Você vê a prioridade de Davi. Às vezes a gente tem uma guerra dentro de casa. Já viu isso? Dentro da nossa família, dentro da casa, o nosso inimigo parece que está dentro da nossa família. E a gente vê isso, porque alguém pode falar: mas eu estou levando desaforo, eu estou escutando o que não devia escutar, eu estou ouvindo, sabe, tanta coisa ruim. E é verdade, Davi também ouvia, e não ouvia de inimigos, ele estava ouvindo dos seus irmãos, das pessoas que deviam ser ali um espelho, uma referência para ele, seus irmãos mais velhos, ainda que eram soldados do rei, uma pessoa com status. Com tudo isso, ele falou: minha guerra não é contra os meus irmãos, contra a minha família. Com a minha família eu levo alimento. Nós sabemos que o alimento na Bíblia representa a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor. Ele falou: para minha família eu levo o alimento. Para o gigante Golias, aí sim, aí eu dou pedrada nele, aí eu jogo uma pedra e derroto ele, eu corto a cabeça, eu guerreio, eu vou para cima, mas a minha família eu levo alimento. Qual é a nossa prioridade? Muitas vezes a gente quer ser um leão dentro de casa e fora somos um gatinho, sabe? A gente inverte os valores. Brigamos com quem está dentro, muitas vezes queremos ser felizes contra as coisas ruins e invertemos todos os valores. Precisamos entender isso, que
até os irmãos que estavam sendo maus com Davi, estavam maltratando ele, Davi continuou no princípio de honrar ao Senhor. A prioridade dele era honrar ao Senhor, sendo como o irmão mais novo, seja obedecendo o pai, levando a marmita ali para os seus irmãos. Entenda isso, para irmão a gente leva o alimento, e para o incircunciso Golias, sim, a gente joga pedra. Não inverta os seus valores porque você está sendo, não estou me valorizando. A pior coisa é quando a gente acaba ali armando essa guerra dentro de casa. Muitas vezes dentro da nossa própria igreja a gente arma guerras, não, porque eu não concordo, porque eu não gosto, porque o modo que me falou, o pior modo que falou, os irmãos de Davi falou: você é um moleque, você não prestou nem para cuidar das ovelhas, o que você faz aqui? Não tinha pior modo de ofender Davi, mas ele falou: não, você é meu irmão, eu ainda levo uma palavra, eu ainda levo o alimento para você, tá aqui o alimento. Não é as situações que me mudam, os meus princípios, quem eu sou, não vai ser mudado pelo ambiente que eu estou vivendo, pela situação que eu estou vivendo. O que está dentro de mim é muito maior. Viva com esse princípio, com essa mentalidade, com essa prioridade. Eu quero agradar a Deus. Eu não vou mais ser levado por emoções, porque emoções é complicado, irmão. Às vezes sim, dá vontade de falar um monte mesmo, vamos ser sinceros. Às vezes sim, é contra o irmão mesmo, dá vontade de jogar a pedra. É contra a casa mesmo, dá vontade de pegar o estilingue ali da época, a funda, e jogar a pedra contra os irmãos. Mas Davi, ele entendeu: se eu lutar contra o Golias, a minha recompensa é que a casa do meu pai não vai pagar mais imposto. Ele não lutou ali para ganhar um título, para casar com a filha do rei. Ele lutou pela sua família. Esse era o prêmio. Ele falou: quem vencer a casa do seu pai não paga mais imposto. Ele falou: eu quero fazer o bem para minha família, eu quero lutar, eu quero me sacrificar pela minha casa. Mude, que a gente possa mudar os nossos princípios e falar: eu quero honrar a Deus em todas as coisas, com a maneira de viver, com a maneira de falar, com a maneira de trabalhar, com a maneira de ser um familiar, ser um filho, ser um pai, ser um marido. Eu quero mudar e mostrar a luz de Cristo em tudo que eu fizer. Creia nisso, tenha essa prioridade em sua vida, e que a gente possa transmitir a luz de Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo.